E olha só, Brasil, notícia quente, notícia urgente. Lula troca ministro e desta vez chamou bastante atenção, está mexendo com os bastidores de Brasília. Quem será esse novo ministro que Lula está colocando aí? Só que agora é uma pessoa que já anda com ele há muito tempo e que ainda não foi ministro de Lula e está deixando o pessoal ali de cabelo em pé. Vejam só, pessoal, na altura do campeonato, né? O Lula quer mudar as peças ali e está surpreendendo a muitos, porque desta vez, pessoal, essa substituição ficou meio estranha, porque o governo está desmoralizado com a sua aprovação lá embaixo e agora resolveu mudar esse ministério importantíssimo para o povo brasileiro. Você vai saber agora essas mudanças que vão impactar ali em Brasília a política e a sua vida também. Preste bastante atenção nessa matéria, já dá um like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você tem achado desse governo do Lula, o Lula 3, né, no seu terceiro mandato. Coloque aqui nos comentários. Vamos para essa matéria com o Pavinato que realmente dá um show e vai trazer aqui essa notícia quentíssima, bombástica, direto de Brasília. Vamos para a matéria. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente Lula Lelé já avisou os aliados que Glaze vai assumir um ministério na reforma ministerial que deve ser iniciada na próxima semana. Glaze deve ser nomeada ministra da Secretaria-Geral da Presidência, que ocupa um gabinete dentro do Palácio do Planalto e tem, entre suas atribuições, a relação com os movimentos sociais. Hoje, a pasta é comandada por Márcio Macedo. Se Gleisi Hoffmann for confirmada no primeiro escalão do governo, ela estará no núcleo do Planalto, participando das decisões centrais, ao lado do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. E da Janja. E da Janja, é claro. Mas elas vão se engalfinhar lá dentro? Existe essa possibilidade? O Lula negou hoje na entrevista. Ele negou o quê? Não vi entrevista. O presidente Lula disse hoje em entrevista que ele não conversou com a Glaze, não falou sobre esse assunto, e o dia que ele mudar, se ele tiver que mudar ministros, ainda comentou essa, ele vai falar pessoalmente com a imprensa e vai fazer. Então, agora vem a pergunta, você confirmado. acreditou no Lula? Essa é uma pergunta importante, você acreditou no Lula? Olha, é difícil acreditar num governo que já fez tantas promessas e não cumpriu. Olha, o Lula, ele acredita ainda, não só o Lula, mas quem o cerca, eles acreditam ainda que o problema não é o produto. Eles acham que o produto é ótimo e que tem que mudar só a embalagem. Então ele coloca um ministro publicitário na SECOM e talvez trazendo a Glaze, que é uma das atribuições dessa secretaria são os movimentos sociais. Talvez ele ache que Glaze vai conseguir encher a rua quando ele passar, né, com os movimentos sociais, não sei. É mudar a embalagem. Ele está vendo o problema, né? É levar a Glaze, primeiro ele leva o pitbull. Ele coloca uma ordem interna. Ou seja, que ele vê que aquilo pitbull aquilo está uma esculhambação. Ele dá chega para lá na Janja. Igual o Lulu da Pomerânia, né? Mas não tem, mas mesmo assim, ela é aquela. Ele chega para lá na Janja. Porque a Glaze não se dá bem com ela. A Glaze critica o Haddad direto. Ela está querendo que vá para a presidência do PT alguém que seja dela, enquanto está todo mundo querendo colocar alguém que seja pró-Haddad. O Lindinho que ela quer colocar? Não é o Lindinho, acho que é o Edinho. Dela. Acho que é o Edinho que eles querem colocar lá, né? Eu acho que o Lula quer colocar o Edinho e a Glaze quer colocar o Zé Guimarães, que é o irmão do Lula, sei lá, o irmão do Zé Genuíno, né? Que é o irmão do Zé Genuíno. O dólar na cueca. Porque tem a briga, o grande problema é que quando a gente olha, qual é o problema que eles estão vivendo lá? Aquilo está uma esculhambação, a imagem deles é péssima, eles têm que ter acesso aos movimentos sociais. Coloca a Glaze para a Glaze dialogar direto, porque ela faz as mesmas críticas que os movimentos sociais fazem ao governo. Mas a jogada toda é que ele vai ter que fazer uma reforma ministerial, ele vai trazer algumas pessoas do centro para colocar a culpa no centro. Essa que é a jogada. Sabe o que eu acho mais sacana? Ele vai colocar
uma mulher hétero, branca, rica. Parece o Paulo Gustavo com a Senhora dos Absurdos, né? Eu sou branca, rica, hétera e descendente de alemão, para falar com o movimento social. Mas ela tem Que movimento social? Nós temos hoje essa ultrarrotulagem. Ele tinha que colocar uma mulher trans ou um homem trans, não é, que não seja branco, descendente de povos originários, para falar com os movimentos sociais. Vai colocar uma mulher hétera, branca, rica, toma uns 3, 4 cafés de manhã, de tão rica que ela é, e descendente de alemã. Mas Pavinato, por uma situação que está a esculhambação do governo dele, ele precisa colocar uma stalinista lá. A Gleisi é estilo governo Stalin. Ela não conversa, ela não dialoga, ela segue a risca daquilo que é decidido no pequeno comitê, e aquilo ela vai e impõe, mas que veja, para ela, olha que coisa curiosa, ela foi capaz de, mesmo tendo desafeto com a Janja, ela foi capaz de defender a Janja para e tem mais pessoas, dizendo, não, isso é coisa da a Gleisi, ela é não adepta do corpo livre. Olha o que ela fez com o nariz. Isso é uma crítica a pessoas com nariz imperfeitos. É verdade. Mas teve uma coisa que chamou a atenção na entrevista de hoje, quando o presidente Lula fala sobre a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Falou primeiro o seguinte, que ele articulou a ida para a presidência do PT da Gleisi Hoffmann quando ele estava preso. Então isso a gente geralmente vê, né? Muita gente na cadeia vem articulando coisas, né? A gente tem lutado contra isso, mas nesse caso ele disse que articulou a ida da Gleisi Hoffmann para a presidência do PT enquanto ele estava preso. E disse mais, que aqueles que reclamam que a Gleisi Hoffmann é muito radical, ele diz que ela está no papel dela de ser radical porque ela é do PT. Se ela não fosse radical, ela teria que ser do PSDB. Mas é isso. Mas então eles eles confirmam que é a extrema esquerda, então. Radical, sinônimo de extremo, sinônimo de fundamentalista, sinônimo de fanático. Eu não sei se ela é fundamentalista. Ela é da elite do proletariado. O que a elite do proletariado é dentro da lógica marxista? Ela não, você pode pôr ela no proletariado? Não, mas a ideia do partido, a ideia da lógica marxista é a seguinte: tem uma elite do proletariado. Quem é a elite do proletariado? São os intelectuais que estão trabalhando no partido. Então ela é aquele núcleo dirigente do partido. Por isso eles dizem, nós somos a elite do proletariado. Por isso a gente tem que decidir, o fim da história segue nessa direção, e os mecanismos para chegar no fim da história são esses. E nós não discutimos. Agora, por que o Lula não põe para dialogar com o movimento social a Erika Hilton? Ele é transfóbico? Não, porque ela representa tudo isso do movimento social woke. E ela ainda saiu de bucha de canhão para defender o Lula do vídeo do Nicolas. Fez aquele vídeo mentiroso. Ela é tão mentirosa quanto a Gleisi, mas ela binga na tabela da Wokelândia para ser de movimento social. Por que ele não põe a Erika Hilton? E a vantagem de colocar a Erika Hilton no cargo é que a Erika põe o pau na mesa, né? Meu Deus. Veja o que ela fez. Veja o que ela fez com o Nicolas. Ela bateu de frente. Ela enfrenta. Bateu de frente. Agora, bateu de frente. Você me deixa numa situação muito desconfortável. Agora você vai me... Não, pau não é uma coisa que me deixa desconfortável. Você entendeu. Agora, a questão é... Já perceberam, não tem uma trans que seja ministro... Né, agora, o que seria, professor, os movimentos sociais hoje? São os trabalhadores, são os trans, são as pautas identitárias? Porque assim, o PT descolou dos trabalhadores, não entregou nada para os trabalhadores. E o governo petista é transfóbico? É transfóbico, sim. Claro que é. Porque é o governo que tem mais preconceito contra a transparência. Exatamente. Olha, a questão... Os marxistas ortodoxos, eles dividem a sociedade em classes sociais. As classes sociais, elas são definidas pela inserção que o indivíduo tem no processo de produção. Ou como proprietário do meio de produção, por isso que eles não gostam da propriedade, ou como aqueles que alugam a sua força de trabalho para que o proprietário possa lucrar de acordo com o trabalho deles. Essa é a tese ridícula e básica que eles criaram. Ponto.
O que aconteceu? Eles perceberam que o capitalismo avançou, isso é uma balela. Aí eles seguiram a lógica. Você só mantém essa linha do processo revolucionário se você mantiver a sociedade fragmentada e lutando um contra o outro. Aí eles colocaram toda a pauta identitária, colocaram toda a pauta de separação entre grupos para eles se baterem. Os ortodoxos falaram, isso não está certo. Mas alguns falaram assim, mas taticamente é bom. Por quê? Porque eu pego e digo da seguinte maneira, por qual razão que o gay briga com o hétero? Porque existe uma coisa que é a família patriarcal, e a família patriarcal é aquela família que tem um homem e uma esposa e os filhos são submetidos. Isso é a lógica do capitalismo. Quem acha que eu estou inventando, pega o discurso da Érica Cocai. Ela fala na lata, tanto que ela defende ali o incesto, no caso, relação entre filhos com os pais, exatamente para quebrar a hierarquia pai e filho. É o discurso da Cocai ou o discurso da Cocai? Não sei. Mas, e eles fazem, aí qual é a lógica? Eles utilizam essa lógica porque diz assim, então nós podemos manter a guerra dentro da sociedade e nós dizemos que essa guerra só existe porque ninguém aceita as pessoas como são, isso é coisa do capitalista. Porque um modelo básico de sociedade que é cristã, patriarcal e uma família nuclear tradicional. Isso é o mal que não permite que a sociedade seja igualitária. Essa que é a jogada deles. Agora eles já perceberam que isso aí foi incorporado pelo discurso woke. E foi incorporado para aquilo que o Álvaro Uribe chamava de revolução molecular dissipada. A gente faz... É bem molecular essa revolução, só tem moleque. Mas é isso de moleque é uma revolução molecular. Essa é a jogada deles. Aí o que eles fazem? Eles voltam e ficam os ortodoxos, aqueles que são os marxistas clássicos, eles já encheram o saco disso. Porque eles viram que isso não leva a nada, por isso que precisa de uma Gleisi Hoffmann. O que é a Gleisi Hoffmann? É um pitbull ortodoxo, quase um stalinista, que vai lá e não negocia. O cálculo deles é muito simples. Tem gente em excesso comendo. Quantos? Então, mata. É assim que o stalinista raciocina. Esses que estão em excesso a gente não precisa, vamos calcular com aqueles que estão ali. Quem acha que eu estou inventando? Eu assisti a aula de um professor que é stalinista e ele estava fazendo os cálculos, quando eu estava na USP, o cálculo dele é, o Stalin aqui, por causa disso, nesse deslocamento, morreram tantos milhões. Não foi o suficiente. E a gente ia ficar ouvindo. E a gente se esquece que essa exclusão, né, do modelo cristão de sociedade, né, que é a tentativa de sufocar as raízes cristãs dos valores fundamentais, a gente viu em muitos governos, né, da recente era. A gente viu no comunismo, né, no stalinismo, que o comunismo essencialmente é antirreligioso, porque ele próprio quer ser uma religião. Sim. A gente viu no nazismo também, porque o Führer é a religião. Então aí você vem falar assim, um modelo de sociedade com fulcro nos valores cristãos, você tem modelos aí, você pode escolher, você quer o quê? Stalinismo, você quer o quê? Nazismo, e em especial falo isso para as militâncias das chamadas diversidades. Pensa aí o que você prefere, a sociedade atual, ocidental, fincada nos valores cristãos, ou você tem para escolher, tem a nazista e tem a stalinista. Escolhe aí. É maravilhoso você falou, porque eles substituíram, o problema é o cristianismo. O cristianismo, para eles, é um inimigo mortal. Tanto que quando chega algum socialista, marxista, dizendo, não, Cristo e Marx não andam juntos. Mas isso é tão real que eles substituíram, que, por exemplo, quando você pega, acho que o nome dela é Yulia Djugashvili, que era a filha do Stalin, porque o nome do Stalin é Djugashvili, né? Não era Stalin, Stalin era apelido. Eu tenho a impressão que foi ela. Ela fala, o meu pai percebeu a necessidade de ter uma religião. Como é que ele fez essa religião? Embalsamou a porcaria do corpo do Lenin, colocou na Praça Vermelha e faziam romarias e faziam visitas como se fosse um ritual religioso ao corpo do Lenin, que está lá na Praça Vermelha. Quem tiver oportunidade, eu tive a oportunidade de de brindar com um amigo uma dose de vodka em frente ao mausoléu, a gente brindava e apontava para o Lenin, que antes era gráfica do partido, rico, e se tornou um grande shopping. E se for muito rico, brinda uma xicrinha de café. Será que hoje a dona Florinda ia oferecer ao professor Girafales uma xícara de café? Nessa atual, morando num cortiço?
Será, né? será que é por isso que aquele dia que eu tomei o café aqui era cenográfico? Não tinha... Exatamente, foi exatamente por isso. Tem mais uma bobagem que eu ia falar aqui para vocês, que não é bobagem, mas é uma bobagem, mas com um grande fundo. Eu ando muito esquecido. Acho que eu estou tão preocupado com o esfíncter que eu estou esquecido das coisas de falar aqui da pauta. Mas tudo bem. Não, tá tudo bem, passou, não é nada importante. Pode. Você passou o tempo inteiro no trono, todos vão para o trono, podem ficar no trono, e até mesmo os monarquistas, mas o resultado se chama república. Só fazer isso aí para te dar um troco, quando você falou aí. É verdade, tá bom? E veja, vamos pensar, né? Você quer o quê? Uma faraona no poder? Não quer uma faraona no poder, você quer a sua condição de ser divino, que é o status que o cristianismo deu à humanidade, e só por conta disso, existem as chamadas declarações universais dos direitos da pessoa humana. É porque o cristianismo nos fez sagrados que nós somos titulares de direito. Fora isso, é tudo uma concessão do Deus do momento, do Führer, do líder, do partido e etc. e tal. Pois é, e veja agora também a fala do jornalista Alexandre Garcia sobre essa troca de ministros ali no governo de Lula, porque o Lula já está quase dobrando o número de ministros e agora ele resolve trocar, mas tem coelho nesse mato aí, pessoal. Por que está trocando logo agora esses ministros aí? Preste atenção no que vai falar o Alexandre Garcia. Lula é o problema. Como eu disse a vocês, isso foi escrito para sair na quarta-feira. Só que na quinta, Lula deu uma entrevista que muda um pouco a expectativa do texto, que começa assim: já estão no noticiário as especulações sobre a troca de ministros. Aí eu abro um parênteses para dizer que Lula, na quinta-feira, deixou assim meio desanimada a expectativa de reforma ministerial. Parece que ele desistiu, acha que vai se desgastar com o Centrão, talvez, não sei. Bom, mas o texto dizia isso e dizia que só 2 não são trocáveis: o do Gabinete Civil, Rui Costa, o ex-governador da Bahia, e o da Fazenda, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação. Só isso já deixa o governo paralisado pela expectativa da multidão de ministros recém-saída da reunião na residência do Torto, onde ouviu o presidente dizer que é preciso baratear a mesa do trabalhador. Pois é, e agora está dizendo que está gostando de todo mundo no ministério. E essa mesa barateada aí, claro, já está sem a picanha, agora não chega nem uma laranja para sobremesa. Mas aí, pelo menos um ele já trocou. Ele já trocou a agência oficial de propaganda, né? Saiu Paulo Pimenta, voltou para a Câmara, onde ele tem responsabilidade pelos seus eleitores, que o elegeram para ser deputado, representante deles, e não para ser empregado de Lula. E entrou o marqueteiro Sidônio Palmeira. Aí eu digo aqui, não vai adiantar nada. Nem adiantaria tirar Haddad e botar Paulo Guedes, porque Lula continuaria considerando gasto como investimento. Ele disse isso na entrevista depois, que ele não vai cortar nenhum investimento, mas gasto ele vai cortar. Só que ele considera gasto investimento, então não vai cortar gasto este ano. Como continuará achando que é erro de comunicação? É erro de comunicação, não são erros. Não é erro do governo, é erro dele, que ele centraliza tudo. E ele acha que propaganda é sempre a solução, o palanque é sempre a solução, né? Aliás, aí eu digo aqui, o governo não precisa de propaganda. Basta oferecer bons serviços de saúde, de ensino, de segurança, de saneamento básico e cumprir promessas.
A desaprovação do governo é cada vez mais ampla, já em 4 pesquisas. Mais ampla que a aprovação. E é o próprio Lula que causa isso ao criar expectativas, como a da picanha para todo mundo, fim de semana picanha com a cervejinha, ou da viagem aérea para os pobres, todo mundo ia viajar, né? O aeroporto ia virar rodoviária, né? Aí eu digo que quem não consegue sequer chegar à laranja e votou em Lula à espera de vida melhor, agora sente raiva quando o bolso e o estômago reclamam. E aí eu ponho nas entrelinhas que agora sente raiva também quem não votou no Lula, que sente raiva de quem votou no Lula, né? 4 pesquisas recentes mostram a desaprovação subindo e a aprovação caindo. No Nordeste, despencando. A aprovação era 67%, baixou para 49%. E aí vem a lembrança de Lula contando que mentia sobre os números, que nem o Jaime Lerner acredita, né? Aquela história que ele dizia, basófia, assim, olha, a gente fala em 20 milhões de meninos de rua, e o Jaime Lerner, mas Lula, se tivesse 20 milhões de meninos de rua, a gente não ia continuar na rua. Aí disse, não, a gente chuta e todo mundo acredita. E conta isso como vantagem. É o esperto brasileiro, né? E aí ele conta também as lições maternas de que a verdade engatinha e a mentira voa. Ele está, em outras palavras, está dizendo, é muito melhor mentir porque a gente pega todo mundo. Só que mais cedo ou mais tarde se descobre a mentira. E aí vem a frustração e a raiva. A credibilidade que ainda restava nos eleitores se esvai. E o real se desvaloriza. Porque o mercado e investidores já não apostam em correção do desequilíbrio fiscal. Ele, na entrevista de quinta-feira, disse, não, o déficit foi só de 43 bilhões. Bilhões, 43. Isso é só 0,11 décimo do PIB. É uma medida, né? Mas é o desequilíbrio que provoca a inflação, que faz com que o governo sem recursos, gastando muito, tome dinheiro no mercado e tenha que pagar juros para remunerar esse dinheiro, porque senão ninguém vai comprar os papéis do governo, e aí todo mundo paga o juro, tanto que o Copom agora botou mais 1 ponto percentual sobre a taxa básica, e isso vai aumentar os outros. Não adiantam jargões de fantasia como o tal arcabouço. Isso ninguém vai encontrar em livro de economia, arcabouço. Vai encontrar até em livro de física. A gaiola de Faraday, por exemplo, é um arcabouço, né? No tal arcabouço criado para disfarçar que o governo Lula estava dispensando o saudável teto de gastos instituído no governo Temer. Sem maioria no Congresso, com a esquerda em minoria, interessante, a esquerda está em minoria no Congresso numa eleição que elegeu o presidente de esquerda. Não faz sentido, né? No legislador, voto de centro e direita. No presidente da República, a pessoa vira esquerda. Lula quase dobrou o número de ministros para distribuir cargos para partidos de centro e ganhar votos no Congresso. A mesma estratégia que repete com liberação de emendas toda vez que precisa de votos parlamentares. Isso custa um dinheirão. É uma multidão de ministros e também na distribuição de emendas. E só aumenta o problema porque gera mais déficit e mais endividamento público, que geram mais inflação e maior taxa de juros. E quem sofre são os mais pobres, tidos como os eleitores de Lula.
E aí é um círculo vicioso. Último parágrafo. E Lula vai repetindo as falas que geram as frustrações de seus eleitores, sempre para manter a esperança, né? Agora é o empréstimo consignado. Vai fazer todo mundo se endividar. Agora, os do Nordeste, né, estão começando a descobrir, assim como os erros que ele crê serem apenas de comunicação. Anunciou que se exporia mais, até se expôs na quinta-feira. E passou a expor também o ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, que inaugurou suas falas mencionando intervenções no mercado para conter os preços. E aí teve que desmentir, né? Depois veio a fala da laranja. E aí todo mundo lembrou dos laranjais que o MST devastou com um trator. Antes já tinha sido o desgaste com o PIX, né, que era para enquadrar no imposto de renda os informais menores. Mas eu não sei se não tinha, cá entre nós, informais maiores, que andaram, opa, vai nos pegar, porque a gente transfere milhões. Quem? Depois ainda veio a ideia de baratear alimentos, transformando o vencimento em mera sugestão. Melhor consumir antes de. Só melhor. Você pode depois comer o negócio podre. Lula chamou Trump de nova cara do nazismo e do fascismo. Referência que ele já havia dirigido ao agro, que garante a nossa balança de pagamentos. O agro garante fotossíntese, sequestro de carbono, biomassa, energia e alimentos. Mas é o inimigo da esquerda. Isso que é masoquismo ou faquirismo. A primeira-dama ainda completou com "fuck you, Musk", referindo-se ao braço direito de Trump. Agora o TCU, Tribunal de Contas da União, suspende o pé de meia, suspeito de ter dado uma pedalada de 6 bilhões. Está escrito aqui milhões, foi um erro. 6 bilhões. O que já provocou coleta de mais de 100 assinaturas, parece que está com 117 para impeachment. Pedalada de Dilma só teve 3 assinaturas iniciais, de 3 advogados. Isso que ainda não apareceu, está aparecendo agora, o dólar e o ICMS nos combustíveis. Que aí vai pegar, aí aumenta tudo. Ou seja, o Lula 3 está indo mal. E não é o governo, é o chefe do governo que é a origem da perda de rumo com improvisos anacrônicos que só fazem piorar a desorientação num círculo vicioso. Aí a gente vê que o problema do governo é o chefe do governo. Pois é, pessoal, sempre quando a gente vê uma troca de ministro do governo ali, a gente fica pensando, né? Será que o que saiu não estava dando conta do recado? Ou será que esse que está entrando agora vai ser melhor? Vai fazer algo, né, de benefício aí para o povo brasileiro? Geralmente, principalmente no governo PT lá atrás, o que a gente viu quando trocou os ministros, né, era porque estavam envolvidos em corrupção. Nós tivemos nos últimos mandatos de Lula e de Dilma vários presidentes do partido sendo presos. Se você puxar o histórico aí, você vai ver. Tivemos vários ministros da Economia, né, ministros dos Direitos Humanos, tivemos vários presidentes do partido e agora a Gleisi parece que vai deixar, né, o cargo aí de presidente do partido aí para outro e vai assumir uma pasta ali no governo, né? Será que essa troca aí nos tabuleiros aí não é para esconder alguma coisa, não é para omitir algo? Realmente, pessoal, quando vem do PT, a gente pode esperar de tudo. E aí existe uma tese de que o PT, com esse enfraquecimento aí do governo, poderia, nesses últimos 2 anos aí que falta para terminar, pouco menos de 2 anos aí para terminar o governo de Lula,
faria uma limpa, né, no Brasil para poder passar o bastão aí para um outro partido, talvez até do Centrão, porque o Lula já sinalizou que ele não deve concorrer em 2026, olha só, hein? Não deve concorrer em 2026. Será que ele está sabendo de algo que nós não sabemos? Que está por vir aí nos próximos meses? Talvez vindo dos Estados Unidos, uma repressão, uma represária aí, e ele já quer pular fora do barco? Pode ser isso? Ou será que o seu estado de saúde talvez não vai permitir que, após os 80 anos, depois de 2026, ele venha continuar sendo presidente do Brasil? Porque o Biden, ele, lá nos Estados Unidos, ele recuou, né, e desistiu justamente por causa do seu estado de saúde ali. E aqui a popularidade do estado de saúde de Lula não é favorável. E agora, depois de muitos anos, tirar a presidenta, né, a presidenta do partido e colocá-la numa pasta, essa é uma mudança ali dos jogadores no tabuleiro ali que realmente deixa o povo brasileiro com a pulga atrás da orelha. Vindo do PT, pessoal, a gente tem que ficar com o pezão atrás. Por quê? Eles podem estar fazendo algo aí justamente para poder lá na frente sair ganhando. Isso aí é certo. A própria Glaze, pessoal, só para terminar, falou algo que me deixou assim com a pulga atrás da orelha, que é o seguinte. Ela falou esses dias atrás, falou assim: vocês têm que aprender com o PT, porque nós, nos últimos anos, ganhamos 5 eleições. 5 eleições. Nós elegemos 5 presidentes. Então, vocês têm que aprender porque o PT sabe fazer política. Aí eu fiquei pensando, será que essa mulher tá doida ou ela tem razão? Mas realmente, pessoal, 5 vezes eles conseguiram eleger presidente. O Lula 3 vezes e a Dilma, e depois ela conseguiu ainda se reeleger, mas aí depois foi impeachmentada 5 vezes. Então eles devem saber fazer política. Não sei se é do jeito certo, do jeito errado, né? Mas nós temos que aprender alguma coisa. A direita precisa aprender a fazer política, porque senão o PT vai perpetuar por mais 20 anos, por mais 30 anos, e vai ficar igual às ditaduras da Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, Rússia, China e esses outros países aí, porque realmente eles sabem como perpetuar no poder e a gente tem que aprender para poder virar esse jogo aí e realmente o povo brasileiro ter um descanso, né? E retomar a democracia, né? Que os ministros ali do STF falaram que foi retomada a democracia, ainda não foi, né? E até agora na eleição para senador, né? Eu ouvi alguns falando ali que é preciso, né, trazer apaziguar o povo brasileiro, trazer a paz. A paz, pessoal, só vai trazer quando, por exemplo, der anistia para aqueles presos políticos que estão ali em Brasília presos e outros estão exilados em outros países porque não podem vir para o Brasil, só porque participaram de uma manifestação ali em Brasília. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo. E eu quero te perguntar, o que você acha da Glaze Hoffmann agora como ministra? E isso é uma jogada do PT, uma jogada de Lula para disfarçar, para omitir algum erro, alguma pedalada? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Vamos ficando por aqui e até a próxima.